Pastor Hernandes Dias Lopes, no podcast Inteligência Limitada, faz um forte alerta. Nem toda opressão é possessão, mas toda brecha pode ser uma porta para o inimigo. Nesse vídeo você vai entender a diferença. Disse assim para vocês, podiam fazer uma visita na minha casa. Falei, nós vamos. E fomos em 3 pastores. Ele foi no meu carro. 2 pastores foram cada um carro. Chegamos na casa dele, Vilela. Ele foi conversar. E eu, no caminho eu fui perguntando para ele, e aí, você tem noção do que aconteceu ontem? Eu falei, eu tenho até certo ponto. Uma ira me tomou. Depois disso eu não lembro mais o que aconteceu. Apaga. Aí ele foi me contando da vida dele, dos pactos que ele tinha com os demônios, de marcas que ele tinha no corpo. Pacto aliança, mesmo? Aliança. É mesmo? Para conseguir alguma coisa. Coisas horríveis. Tá. Horríveis. Viu a vida completamente torta. Ele chega na casa dele, estacionamos os carros. Tinha uma varandinha, um portãozinho embaixo. Ele chegou, tocou a campainha, chamou a esposa, nos apresentou a esposa dele. Terminada a apresentação, ele deu um salto da rua para dentro da varanda dele, arrancou a camisa, abriu os braços e disse, agora vocês estão no meu território, agora eu quero saber se vocês têm poder mesmo. E esse homem partiu para cima de nós com violência. Com violência. E repreendendo em nome de Jesus. Lá pelas tantas, ele foi lá dentro do quintal e fez um ponto cruzado com garrafas de cerveja vazia. O que é um ponto cruzado? É uma espécie de invocação de reforço dos demônios. Mas desenho no chão, você está falando? No chão, bota garrafas estrategicamente colocadas. Formando o quê? Formando um que chama de ponto cruzado. Tá. E essa batalha durou cerca de 1h30. Este homem não aguentava mais. Suado, mas com a força de um leão. Lá pelas tantas, ele veio para a rua, já tinha uma multidão em frente à casa, e o demônio jogou no chão, numa raiz que sobressaltava na calçada, ele batia a cabeça ali, a gente repreendia, ele levantava. Depois de 1h30, quem estava liderando esse exorcismo dele, disse para mim e para o outro colega, assumem porque eu estou muito cansado. Aí o demônio falou na boca dele assim, tá com medo? Não está aguentando? Aí nós falamos para o colega, dá ordem para sair agora. E quando o demônio foi embora, a caça de demônios foi embora, esse homem estava tão cansado que ele não conseguia ficar em pé sozinho. Totalmente exausto. Aí ele foi lá no quintal dele, nos mostrou um templo de adoração aos demônios. Nossa. Esse homem foi liberto, mas ele não se converteu. Eu encontrava com ele na rua, que acontece? Ele mudava de calçada. Quando a pessoa não se converte, expulsa o demônio, vem 7? 7, pode vir 7, a segunda estágio ser pior que o outro. É possível que haja pessoas endemoniadas, libertas e são salvas, porque elas se arrependem, entregam-se a Jesus. Quais são essas brechas? Você falou de uma coisa grave de Por exemplo, pacto. Então vamos Qual lá. outra brecha? Vou te ler. Efésios 4. Está escrito lá. Efésios capítulo 4. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Versículo 26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Uma pessoa que odeia, ódio, ele amanhece com ódio, ele anoitece com ódio, ele dorme com ódio, levanta com ódio. Aqui está um fogo no coração dele. Ele está abrindo um flanco para Satanás, para o diabo entrar. O diabo entra nessa brecha do ódio. Da impureza sexual, o demônio entra nessa brecha. Então, o pecado é aquilo que alimenta a ação demoníaca na vida de um ser humano. Se a pessoa permanece no pecado, ela está correndo um sério risco de ser controlada por seres malignos. Entendi. Agora, outra coisa importante, Vilela, a ação maligna não é só esse tipo de exorcismo, de estribuchar, não. Não? Tem muita gente com a gravatinha bonita aí nas altas rodas sociais. É possível que uma pessoa esteja aí nos grandes gabinetes administrativos, econômicos, políticos, e está debaixo do poder do demônio. E a opressão demoníaca? Então, opressão, a palavra já está dizendo de oprimir. É quando a pessoa
E é possível isso acontecer com qualquer de nós. A possessão não pode acontecer na vida. Eu já senti opressão, viu? Eu também já. Eu vou te dar alguns exemplos. Não é possível uma pessoa salva ter possessão. Possessão. Não pode. Por quê? Porque tem uma lei da física que diz que dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Se o Espírito Santo está aqui, não entra. Ou um espírito maligno não pode estar no mesmo lugar. Entendi. Agora, eu já tive opressão e sabe onde às vezes acontece? Onde? No sonho. Então, eu senti isso dormindo também. Parece que estava apertando o peito para baixo. Assim. Exato. Eu estava visitando... Mas não estava na minha casa, não. Eu estava em um outro lugar que era estranho. Eu estava na África do Sul, na missão Quacis-Abantu, onde houve um grande avivamento. Nós fomos lá em 1991. E a coisa era tão forte que eu acordava sobressaltado, e se eu fechasse os olhos, a cena continuava em sequência. Nossa. E isso por 3 noites consecutivas. E o que você via? Demônios? Uma espécie de uma força me oprimindo, me esmagando, me achatando. Na terceira noite, eu tive que acordar minha esposa. Falei, olha, você acorda, vamos ajoelhar aqui, que eu estou fortemente sendo oprimido pelo inimigo. E ela não estava sentindo? Não, ela não estava sentindo nada. E eu estava indo lá para buscar avivamento, buscando a Deus por um tempo novo na minha vida. Então, o demônio pode oprimir. É diferente de possuir. Pastor, os espíritos que incorporam no espiritismo são demônios? Pergunta polêmica também. Polêmica. Então, veja bem. Vamos entender uma coisa. Eu tenho um livro sobre esse assunto. Os mortos comunicam-se com os vivos? É possível os mortos comunicarem-se com os vivos? E a minha resposta, examinando 1 Samuel 28, é dizer não. Os mortos não se comunicam com os vivos. Mas tinham pessoas no Velho Testamento que procuravam... necromantes. Então, quem vai buscar o necromante é o rei Saul. E eu faço uma análise teológica, exegética, hermenêutica, de interpretação daquele texto que trata de Saul buscando uma pitonisa, uma necromante. Sim. E eu provo no texto que ali não era o espírito de Samuel que apareceu. Se não era o espírito de Samuel... O que era? Que espírito que era? Então só tem 2 possibilidades. Demônio? Demônio. Que se a Bíblia diz lá em 2 Coríntios que se disfarça até em anjo de luz. E as pessoas que vão procurar, eu sou seu tio que meu morreu, tio, meu avô, meu pai. Fala coisas que porque... fatos, narram fatos, sabem. Demônios sabem claro de tudo. Que sabem. Claro porque eles estão aqui, né? Claro que sabem. Então, sabem nomes, sabem apelidos. Essa previdência que eles têm, essa premonição que eles têm, é claro que sabem. Então, dentro do entendimento protestante, cristão, evangélico, os únicos seres que podem se manifestar são espíritos demoníacos e não de ancestrais, espíritos de antepassados nossos que morreram.